Como também está errado essa greve aí, né, o amigo Anderson e amigo Steve e amigo Bruno aí, as agências bancárias, todo o Brasil, em tom de reivindicação de salários e melhores condições de trabalho também. Agora, os bancos privados também, eles estão paralisando. Como é que pode, né? Primeiro que a classe bancária não existe mais, né? Hoje tudo é caixa eletrônico, o banco está se lixando para o cliente. A Alessandra foi ver como é que está essa movimentação e, pelo que tudo indica, depois vamos ver se a gente consegue falar com o Miguel Thiago, que é superintendente do PROCON, para saber como é que o cidadão vai se virar diante de uma situação dessa. Primeiro vamos ver a matéria. Solta aí, Alessandra. E continua o movimento nacional que atinge as agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e agora também as agências privadas. Dentre as principais reivindicações está o aumento salarial de 11,39% e benefícios como o 13º salário alimentação. Hoje, quem precisou utilizar os serviços bancários lá na boca do caixa, perdeu a viagem. Você veio ao banco hoje, como você conseguiu pagar suas contas? Bom, eu falei com a moça, com a gerente, e fiz uma transferência e um boleto que não podia passar do dia 20, sabe? E foi tudo certinho, não deu problema não. Só que os caixas em cima não tá funcionando. Para quem precisa fazer pagamentos de outra forma aí, é uma situação complicada, não? É complicada, é um pouco complicada. Vendo que o senhor saiu lá de dentro do banco, e aí, conseguiu fazer algum serviço lá hoje? Nada, inclusive só extrato bancário e depósito caixa eletrônico. Eu tenho dinheiro para receber de ordem de pagamento no exterior, tem mais aplicação para ver, não tem jeito de resgatar nada. E aí, complica essa situação agora? Muito, porque só saca R$1.000 por dia. Eu tenho funcionários que depende do dinheiro, né, que está guardado no banco. Só R$1.000 por dia para tocar meu negócio não funciona. A situação foi posta, né, em função dessas greves que não é só dos bancos, mas também dos Correios. E conosco ao telefone eu tenho o prazer de falar com o Dr. Miguel Thiago, para mim um dos melhores profissionais que tem na área, também professor, e é superintendente do PROCON municipal. Dr. Miguel Thiago, é um prazer falar com o senhor, obrigado por atender aqui à TV Capital, ao programa Capital Urgente. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, André Marques, boa tarde a todos os ouvintes aí da TV Capital. Doutor Miguel, essa greve dos bancos, elas acabam atingindo, né, indiretamente aquelas pessoas que necessitam de serviços que são feitos na boca do caixa, ou como aquele senhor disse agora há pouco, que ele tinha que fazer um saque para pagar funcionários. Quais são aí, o que o PROCON está fazendo e como se pode o cidadão ser ressarcido de um possível prejuízo sobre essa questão dessa paralisação, já que muitas pessoas dependem ali do serviço na boca do caixa para realizar pagamentos, saques, essas coisas assim. Como é que está essa situação? Como é que o PROCON está vendo essa situação, doutor? O PROCON está atento para os direitos do consumidor. O PROCON sabe que é uma situação complicada, é um problema estrutural bem complexo, porque extrapola os limites do poder de um município, de um PROCON, de uma unidade da federação. Isso. No entanto, nós estamos orientando aos nossos consumidores que procurem cumprir com seus deveres. É claro que o consumidor não pode usar de subterfúgio no momento que tem algumas agências em greve e não cumprir com suas obrigações. Nós estamos orientando que cumpra, porque nós temos vários meios de recolher aí as suas obrigações bancárias, quer seja através de internet, quer seja através do código de barra, quer seja por outros meios da casa lotérica e por aí afora. Agora, se de tudo não for possível mesmo, o nosso consumidor não pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos. Isso. Ou assume o prejuízo o banco, ou assume o prejuízo o credor, menos o consumidor. Em situação que isso venha a acontecer, o PROCON está
pronto para sair na defesa desse consumidor que, se porventura tiver alguma multa, algum juro, não foi culpa dele. Quando não é culpa dele, ele procurou todos os meios de fazer a quitação dos seus débitos e não foi possível, ele precisa fazer prova disso para que nós possamos acionar quem é o responsável pelo prejuízo. Certo. Então, nesse caso, o senhor disse que há outras formas, né, para que as pessoas possam fazer esses pagamentos, mas naqueles casos em que não existe essa possibilidade e a pessoa se sente prejudicada, ela pode procurar o PROCON para reivindicar seus direitos, inclusive até também ser indenizadas por possíveis perdas, é mais ou menos isso, doutor Miguel? Com certeza. Ele pode e deve procurar o Serviço de Proteção do Consumidor. Ele deve nos procurar, porque a grande questão é que os prejuízos, multa e juros, são coisas muito pequenas. Sim. E aí não compensa as ações de indenização. Isso. Mas não é por ser coisa pequena que ele vai deixar passar. Claro. Em regra, os bancos eles são muito ricos exatamente porque tiram uma porcentagem pequena de cada cliente. E uma porcentagem pequena de 1 milhão de clientes acaba sendo um montante elevadíssimo. E as grandes instituições que mais se enriquecem nesse país são as instituições bancárias. Sim. Nós orientamos os consumidores a não aceitar ser trapaceado, não deixar nenhum centavo para trás. Ele deve cuidar do que é seu, ele deve buscar os seus direitos, denunciar quando possível, mas jamais ceder aquilo que é seu em prol, é claro, que de uma instituição financeira que é muito rica. Inclusive, o senhor abordou um tema que é importante, né? A gente tira o extrato, aí o banco lança lá lançam ali alguns valores, que são valores mínimos, e usam siglas, né, que a gente não consegue entender. O cidadão, ele tem o direito de pegar o extrato e vendo aquelas siglas lá, como sei lá o quê, não sei o quê de não sei o quê, 20 centavos, não sei o quê de 30 centavos. Ele tem o direito de chegar até o gerente ou o caixa e perguntar o que significa aquilo e por que está sendo descontado, doutor? Olha, é uma ação de cidadania, o cliente fazer isso, procurar o gerente, procurar o atendente da instituição financeira e esclarecer tudo aquilo que é dúvida para ele, que consta ali de débito na sua conta. Ele precisa ter muita clareza disso, inclusive no ato de fazer contrato com a instituição financeira. Ele precisa especular o máximo, ele precisa saber tudo para que não pare nenhuma dúvida. Grande quantidade dos problemas que chega no PROCON passa exatamente por pessoas que assinaram, que fizeram contrato sem o devido esclarecimento. Então, esse tipo de cliente, esse tipo de consumidor que não presta atenção, lá na frente, quando ele vê o que está acontecendo, em regra, ele reage. Mas no assinatura ele não prestou atenção. Então, o cliente precisa saber tudo, cada centavo, para onde foi, o que aconteceu, porque esse patrimônio é seu, os recursos são seus e ele não pode deixar ser trapaceado. Certo. Doutor Miguel, para terminar, vamos falar um pouco da greve aí dos Correios. Vamos falar de serviços essenciais, por exemplo, água, energia e telefone. A pessoa, ela pode alegar que não recebeu a conta e, em função disso, não fez o pagamento, ou ela é obrigada a buscar meios para fazer esse pagamento? Como é que o entendimento do PROCON e da lei que defende os consumidores? Uma situação dessa é outra complicação imensa, porque o consumidor, ele, em sabendo da data do vencimento da sua conta e em sabendo que os Correios estão de greve, pela lógica, ele pode procurar as agências que estão com seus compromissos. Ele pode fazer isso. Essa é uma alternativa. Correto. Agora, quero crer que haverá, por parte das empresas, esse bom senso de, em sabendo que os avisos do consumo não chegou, aquela tarifa mensal não chegou, então é natural que as empresas, quer seja a CEL, quer seja a Saneago, possa dilatar o prazo e não cobrar as multas.
E, inclusive, eles precisam mexer no sistema deles para não vir aquela multa automática. Mas não é obrigado, não, né? É uma questão assim, se a empresa entender, né? Mas é mais ou menos nessa linha, porque é o consenso. tudo vale o bom senso. E aí o funcionário da empresa é muito cômodo para ele falar, não, é o sistema, e mostra para o lado do computador, como se o computador não tivesse alguém atrás manipulando. Então tem necessidade de abrir esse prazo para que o consumidor possa pagar sem juro e correção. Correto. Mas nesse caso, por exemplo, isso não impede da pessoa ter a energia interrompida sobre o pretexto de que não chegou à conta. Isso para o PROCON vale como justificativa ou não, doutor? Olha, é frágil essa justificativa, porque ele sabia do vencimento. Ele sabia do vencimento, é melhor ele cumprir com as suas obrigações, para que ele não tenha a interrupção dos serviços. Ele pode procurar a agência mais próxima da sua residência e ali vai emitir um boleto diretamente do funcionário da empresa. É melhor esse caminho, para evitar aborrecimentos. Agora também tem, como o senhor disse, né, o bom senso das empresas, tanto de água, de telefonia, como também de energia, entendendo da dificuldade da correspondência chegar, pode alterar a data de vencimento, mas isso não é obrigatório, depende da ação da empresa, não existe obrigação, né, doutor? Essa é uma complicação que fica nos ombros dos diretores da empresa e que é uma situação política. Quando você tem um governante preocupado com a situação dos seus munícipes, a situação dos seus cidadãos, ele vai interferir no comando da empresa e determinar que seja tomada uma posição de bom senso. Agora, quando o governante não preocupa com a situação dos cidadãos, pode vir numa linha de ferrar aí todos os consumidores, tanto de energia como de água. Eu quero crer que o bom senso prevalecerá.